nós queremos falar sobre o cristão envolvido na política. E nesse aspecto, nós não queremos hoje abordar sobre a questão da política partidária, nem de eleições, mas queremos olhar a questão sobre outros aspectos, com outras lentes e a maneira como o cristão deve se envolver na política. Para isso, nós vamos começar olhando, por exemplo, alguns personagens bíblicos. Por exemplo, Daniel. Daniel, ele não se envolveu na política partidária, ou seja, ele não se envolveu em acordos, em eleições, em campanhas. No entanto, ele, através da política, do envolvimento político dele, produziu mudanças substanciais no sistema de governo do seu tempo. Débora, por exemplo, ela foi levantada por Deus como juíza, como profetisa, e ela liderou toda uma nação, principalmente num tempo difícil de guerra. Ela assumiu a frente, a dianteira, sem necessariamente ela estar envolvida em uma política partidária. José foi levado como escravo para o Egito, e estando ali no Egito, Deus conduziu as coisas de tal forma que ele se tornou o segundo mais poderoso no Egito. E nessa condição de mais poderoso, só não era mais que o próprio faraó, José também trouxe uma revolução na economia do seu tempo. Ou seja, o que eu quero abordar hoje tem a ver com o fato de que o cristão ele deve se envolver na política, mas ao mesmo tempo olhar pelo prisma de envolver-se politicamente sem necessariamente ser na política partidária. Porque o problema não está na prática da política partidária, mas com que coração a pessoa se envolve na política. Então, é isso que precisamos ter em mente. Por isso eu quero começar colocando alguns princípios que eu considero essenciais para entendermos esse momento, para entendermos esse tema. O primeiro, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros nessa terra. Nós não somos cidadãos deste mundo, dessa terra. Nós somos cidadãos celestiais. Segundo princípio, nós não nos guiamos pelas regras da democracia. Nós nos guiamos pelas regras do reino de Deus. É o reino de Deus que estabelece a base, os princípios através dos quais nós vamos nos conduzir dentro da realidade política, de governo, enfim, no mundo que nós estamos vivendo. Terceiro princípio que nós precisamos ter em mente é que o sistema eleitoral democrático é o que nós temos hoje e Deus respeita isso. Então, se nós temos esse sistema eleitoral com os partidos políticos, então nós temos que entender que esse é um caminho através do qual o cristão também deve e pode se envolver. Em quarto lugar, nós podemos nos envolver na questão de eleições partidárias, mas a mentalidade do reino é que precisa nos direcionar. Então veja, nós estamos dentro de um contexto democrático, de eleições, de partidos, mas o cristão, ele se envolve na política e ele precisa fazer isso com a mentalidade do reino e não com a mentalidade do sistema político que vigora na nação. Então vamos lá, vamos entender o que a Bíblia nos fala a respeito disso. Em primeiro lugar, cidades e nações são um campo de batalha das forças do mal para destruir a obra de Deus. Por que a gente fala isso? Porque quem domina os sistemas, quem tem o controle dos sistemas, também tem o domínio, tem o controle sobre as pessoas. Vamos pensar nos sistemas, por exemplo, o sistema político, o sistema educacional, o sistema de saúde, o sistema de segurança, são sistemas dentro do sistema que rege a vida das pessoas. Então, quem domina os sistemas está controlando e direcionando a vida das pessoas. Então, nós precisamos olhar para a Bíblia
e ver o que ela fala sobre cidades, porque a Bíblia fala de cidades do começo ao fim, de Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos encontrar basicamente dois tipos de representação de cidades na Bíblia. E lembrando que muitas vezes uma cidade, por exemplo, Deus fala de Jerusalém, Ele não está falando só de Jerusalém, Ele está falando do país inteiro, da nação inteira. Quando fala de Babilônia, está falando de um povo inteiro, todo um contexto de uma nação. Então, precisamos olhar dessa forma, não apenas a cidade como se fosse uma parte da nação, mas como identificando a própria nação. Então, em primeiro lugar, Babilônia. Babilônia, na Bíblia, ela é sempre vista pela ótica do mal. É a cidade dominada por Satanás. Ela aparece pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 10, chamada de Babel, a origem, com Nimrod, Babel, Babilônia. E por último vai aparecer lá em Apocalipse, capítulos 16, 17, 18. Por exemplo, se a gente olhar Apocalipse 17, verso 5, a Bíblia fala assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então está identificando Babilônia, não simplesmente como um contexto de uma região e pessoas que moram ali, mas é a cidade e os seus sistemas voltados para o mal, sistemas perversos que ao invés de abençoar, oprimem. O segundo tipo de cidade representado na Bíblia é Jerusalém. Então Jerusalém, por exemplo, é vista como o lugar da habitação de Deus, a cidade da paz. Aparece a primeira vez lá em Gênesis 14 como Salém. E por último vai aparecer em Apocalipse também como a visão da cidade santa, lá no capítulo 21 de Apocalipse. Agora, é possível uma cidade ser Babilônia e depois ser transformada em Jerusalém. E também o inverso, uma cidade ser Jerusalém e ela se transformar numa Babilônia. Então, isso é possível acontecer. E uma das chaves para isso são os governos, porque os governantes podem mudar a espiritualidade de uma cidade. Se nós olharmos em toda a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, que fala da história das nações, de Jerusalém, do povo de Israel, Judá, nós vamos ver que a aliança do governante com Deus determinava os rumos espirituais daquela nação. Então os governantes podem mudar o clima espiritual de uma cidade. E isso influencia, obviamente, todo o povo. Não podemos perder de vista que Deus criou os governos. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, ele está dizendo aqui que Deus criou tudo. E Deuteronômio, lá no capítulo 32, o verso 8, diz assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os termos dos povos, conforme o número dos anjos de Deus. Então ele está falando que Deus estabeleceu e Deus separou os povos. Então, o príncipe desse mundo, Satanás, ele sistematicamente atua para controlar os sistemas que regem cidades e nações. Sistematicamente o diabo está fazendo isso. É uma guerra espiritual que nós precisamos ter consciência dela. Vamos olhar um outro texto bíblico, Daniel capítulo 10. Nós vamos ver a partir do verso 11 até o verso 14, diz assim: ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, o que está falando aqui? Que os principados se levantaram para impedir que aquilo que Deus tinha de bênção para o povo, eles estavam no exílio na Babilônia. É bom ter isso em mente. Eles estavam na Babilônia, Daniel já teve o discernimento de que seria os 70 anos que Jeremias profetizou, estavam se cumprindo, e que era chegar o tempo de voltar para a sua terra. E ele está diante de Deus, ele está orando, está clamando. Deus traz revelações sobre o futuro imediato, futuro distante para ele. Então, nesse contexto, é que acontece exatamente isso. O anjo vem falar com Daniel, trazer a resposta de Deus, mas os principados se levantam para impedir que o propósito de Deus chegasse até Daniel. A pergunta que a gente faz é: por que Satanás, ele quer dominar tanto os sistemas e as estruturas das cidades e das nações? Primeira resposta é: os governantes são fruto maduro para ele, ou seja, são sensíveis e frágeis para serem seduzidos pelo príncipe deste mundo. Segunda resposta: a igreja é terrivelmente ignorante acerca dessa guerra que acontece no mundo espiritual. Quando cristãos entram na política, e a gente vê hoje, basta olhar, não é de agora, desde que os cristãos começaram a se envolver ativamente na vida política da nação, em todas as esferas, desde o municipal até federal, quando os cristãos começaram a se envolver, eles começaram a se deixar seduzir. Posse, prestígio, poder. Inconscientemente, muitos cristãos entraram na política e começaram a trabalhar no princípio de Satanás, ou seja, se envolveram num sistema malignizado e então, usando o sistema malignizado, acabaram se deixando corromper por ele. Então, não perca isso de vista. Os sistemas que regem as cidades e nação são sistemas malignizados, não são malignos, mas foram contaminados pelo pecado. Por isso é que Satanás está usando para oprimir, para tirar aquilo que seria a bênção para o povo. O cristão, ele precisa estar na política como um agente de redenção em Cristo. Nós não temos o poder de redimir, de trazer a redenção de uma nação, mas em Cristo Jesus nós somos os agentes, o agente da transformação. Então, se nós queremos de fato que esse mundo, essa nação, a nossa cidade seja um lugar de culto, de adoração, que seja aberto à manifestação de Deus, do governo de Deus, nós precisamos também entender que o nosso papel é de envolvimento para a redenção. Então, muitos cristãos se envolvem na política e muitas vezes, quando chegam em cargos executivos, tem o seguinte discurso: eu faço um governo para todos. E então começa a agradar todos os grupos da cidade, como se esse fosse o seu papel, e acaba abrindo mão das suas convicções cristãs, não é? Agora pensa comigo, um comunista que chegue no executivo, ele não vai querer fazer um governo para todos, ele vai querer impor as suas convicções. Qualquer um que chegue lá vai fazer isso. O cristão, ele não chega ao executivo para impor alguma coisa, mas ele chega para apresentar os frutos de um governo de justiça, de lealdade ao Senhor, segundo os padrões do reino de Deus. Então, quando o cristão chega lá, ele precisa chegar com essa mentalidade, de não fazer concessões, mas saber que ele está ali para apresentar ao povo os frutos de um governo de justiça segundo a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 18, nos versos 4, 5 e 6, a gente lê assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu,
para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Está falando de Babilônia e está falando de um contexto de pecado coletivo. Não apenas pessoas pecando, mas um povo pecador. Se nós não entendermos o princípio do pecado coletivo, não vamos entender o nosso papel de redenção. Então precisamos entender que não apenas pessoas individualmente pecam, mas povos pecam. Por isso, muitas vezes, Deus trouxe juízo sobre uma nação inteira, e isso não quer dizer que todas as pessoas, 100% das pessoas, cometeram aquele pecado. Mas quando um povo peca, todos sofrem as consequências daquele pecado ou daqueles pecados. Isso nós vemos muitos exemplos na Bíblia, né? Então, nós precisamos agir como cristãos que querem de fato buscar a transformação da cidade e da nação. Como fazer isso? Primeira coisa é que nós precisamos de intercessão, oração. O povo de Deus precisa entender o seu papel de interceder pela cidade. Não apenas por si, Senhor me abençoa, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, mas abençoa a cidade, abençoa o governo, abençoa aqueles que estão investidos de autoridade. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Lá em Ezequiel capítulo 22, os versos 30 e 31, a gente lê assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Se a gente olhar o texto que antecede a esse, Deus está falando sobre o quê? O juízo que viria sobre eles, porque eles haviam se afastado do Senhor. O reino do norte foi levado pela Assíria, espalhado pelas nações, nunca mais retornou. O reino do norte, Judá, Benjamim, esses foram levados para a Babilônia e depois de 70 anos retornaram. Mas ele está dizendo aqui, se tivesse intercessão, se tivesse um intercessor real, Deus não traria o juízo. Mas como ele não encontrou ninguém, o juízo veio. Então lembre-se de uma coisa: a oração é a chave para a transformação de qualquer ambiente. Satanás está seduzindo as nações, Satanás está levando sistemas de cidades e nações à corrupção. E nós precisamos saber que Deus exerce juízo sobre esses sistemas e toda a cidade sofre. A Bíblia diz, por exemplo, que quando um povo tem aliança com ele, ele manda a chuva na medida certa, no tempo certo. Então, quando nós olhamos para a nossa nação hoje e vemos regiões inteiras, algumas sendo destruídas por chuvas torrenciais, outras sofrendo com seca, nós temos que fazer uma pergunta: por que o juízo de Deus está sobre a nossa nação? E qual o papel que nós, como cristãos, temos a exercer? O quanto nós temos orado pela nossa nação, o quanto temos orado pelas nossas autoridades, para que elas tenham uma aliança com Deus, ou venham a ter se ainda não têm. Então, o nosso maior problema não é tanto com Satanás. Ele quer dominar os sistemas, mas o nosso maior problema é que se nós não tratarmos o nosso pecado diante de Deus, o juízo de Deus virá sobre a nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o papel do cristão, ao se envolver na política, não pode ser de querer transformar o sistema usando o sistema. Tem cristãos políticos tentando fazer isso, usando o sistema político para transformar o sistema político. Isso nunca vai acontecer. Aquele que está corrompido não poderá corrigir o outro corrompido. Então, o que nós precisamos são cristãos comprometidos, transformados no caráter, então usando
da sua influência cristã para transformar o sistema corrompido. Mas se essa transformação não começa primeiro por dentro, não vai acontecer no sistema. Então, lembre-se, quando você quer se envolver na política ou quando você quer apoiar alguém que quer se envolver na política, primeira chave, vida com Deus, comprometimento com Deus. Segunda, caráter transformado, porque quem não tem um caráter transformado, mais dia, menos dia, vai acabar caindo no sistema malignizado. Então, o cristão não entra na política para usar o sistema político. Ele entra primeiro se santificando. Segundo, para santificar o sistema. E então, tornar o sistema bênção para a cidade e para a nação. Por isso é necessário um trabalho de longo prazo, mas acima de tudo, de muita oração, de muito clamor diante de Deus, de muito arrependimento pela igreja. Então, o cristão envolvido na política ou apoiando alguém que está envolvido na política precisa ter isso em mente. O fato de que, se a pessoa não está, em primeiro lugar, comprometido com a palavra de Deus, de uma vida de santificação, com o caráter tratado, não conseguirá ser bênção dentro do sistema para santificar o sistema. Porque o sistema não vai transformar o sistema se ele não for santificado primeiro. E como será? Com crentes santificados, com caráter transformado, transformando de verdade o sistema em bênção para a cidade e para a nação.